Quinta-feira, 27 de agosto. Em meio à pandemia, cresce a contratação de trabalhadores temporários. No litoral norte, os trabalhadores do Porto de São Sebastião entram em greve. Pindamonhangaba não vai abrir as escolas em setembro. E vamos falar de eleições. Hoje tem estreia do programa regional. Boa tarde, o Band Cidade está no ar. A crise pela pandemia trouxe incertezas aos empresários. Nesse cenário, milhares de vagas de trabalho com carteira assinada se fecharam no país. Em contrapartida, houve aumento na contratação dos temporários. E é com essas oportunidades que muitos conseguem a tão sonhada efetivação. O Gabriel tem 19 anos e conseguiu o primeiro emprego nesta fábrica de produtos de limpeza de Taubaté. Entrou em abril no serviço temporário e agora foi efetivado. Já faz até planos. Foi uma sorte, né, de ter conseguido o emprego. Tanta gente sendo demitida, familiares até acabaram perdendo emprego. E eu acabei conseguindo arrumar um. Eu estou fazendo faculdade, aí eu pretendo, é dessa área mesmo, de engenharia de produção. Aí eu pretendo começar lá embaixo para entender como que funciona toda a gestão, a organização das coisas, para depois, quem sabe, aprimorar na minha carreira. Assim como o Gabriel, a empresa contratou mais 6 pessoas, a maioria temporário, para atender a uma demanda de produção de álcool em gel, que durou até junho. Só que mesmo com o fim desta fabricação, outros produtos entraram em alta, como detergente para máquina de lavar louças. Por isso, mais vagas surgiram. O álcool, como ele estava assim, o mercado já estava bem saturado, né? Porque muitas indústrias começaram a produzir. Essa produção deu uma parada, mas a gente tinha outros produtos, como por exemplo o nosso detergente para máquina de lavar louça, que praticamente dobrou de produção. Então, por conta disso, a gente manteve. Hoje estão 4 sendo na produção, né? Se mantiveram 4, sendo que 2 já foram efetivados e 2 continuam como temporários. Esse aqui é um exemplo de como as contratações temporárias continuam aquecidas no país em meio à pandemia, momento em que muitos setores estão acumulando demissões. Tanto é que a Associação Brasileira dos Trabalhos Temporários registrou aí uma alta de 25% nesse tipo de contratação entre janeiro a maio de 2020, na comparação com o mesmo período do ano passado. Diante do atual cenário, a mão de obra temporária hoje tem sido a melhor opção. Por quê? Porque assim, a gente começou a pandemia com a perspectiva de 15 dias de quarentena. E hoje a gente está no incerto, entendeu? Então as empresas estão precisando contratar porque teve uma demissão em massa no início da pandemia. E elas não sabem até quando esse período vai durar. Ajudante de serviços gerais e auxiliar administrativo são algumas das 10 funções mais procuradas. E aquele perfil do trabalhador temporário, jovem, de 18 a 25 anos, à procura do primeiro emprego formal no mercado de trabalho, não é mais a realidade em meio à pandemia. Antes tinha um preconceito com a mão de obra temporária, que o temporário tinha que ser o que estava iniciando o trabalho. Hoje não. Hoje, as empresas elas preferem o trabalhador já qualificado, para não precisar treinar. É claro que a gente dá oportunidade para o jovem, o que está iniciando no mercado de trabalho. Também a gente tem essa possibilidade. Mas no atual cenário, a gente está dando preferência às pessoas já qualificadas. E pelo visto, 2020 deve ser um ano positivo para este tipo de serviço. A empresa de Taubaté, por exemplo, deve efetivar mais temporários com o mercado aquecido. E neste cenário de incertezas, o trabalho temporário continuará em alta. É bom que nesses momentos surjam esses temporários, a gente consiga, né, contratar essas pessoas novas, motivadas e para que permaneçam aqui com a gente. Essa é a nossa expectativa. Olha, trabalhadores da companhia Docas, administradora do Porto de São Sebastião, entraram em greve hoje. Os detalhes com o repórter Conrado Balucci, direto dos estúdios da Band Vale FM no Litoral Norte. Boa tarde, Conrado. Tudo bem, Nicoline? Boa tarde para você. São 120 trabalhadores do Porto de São Sebastião que paralisaram as suas atividades na manhã desta quinta-feira. Segundo informações do Sindaporte, o sindicato que cuida da categoria, a greve segue por tempo indeterminado. Há uma briga judicial entre a Companhia Docas, que administra o Porto de São Sebastião, e os trabalhadores portuários já desde 2018.
Naquele ano, o Tribunal de Justiça determinou que a empresa deveria conceder um dissídio de 1,69% em maio aos trabalhadores e no próximo ano, em 2019, um aumento, um dissídio de 4,97%. A empresa não cumpriu a determinação judicial nestes 2 anos e agora, em 2020, o sindicato tenta com que o acordo coletivo seja realizado. O acordo este que vence até o final de agosto, agora dia 31. Em contato com a empresa, eles informaram que está tentando diálogo com o sindicato para a manutenção de pelo menos os 30% das atividades essenciais do porto, e que a preocupação é que não parem os serviços básicos da operação portuária. Com relação ao pagamento dos funcionários, a empresa não disse nada. O sindicato tenta ainda a manutenção deste acordo, mesmo sem o pagamento dos dissídios anteriores, para garantir a estabilidade dos atuais servidores. No momento, segue este impasse e a greve segue sem tempo para a finalização. Volto com você, Nicolini. Obrigado, Conrado, pelas informações. E hoje, em São José dos Campos, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil foi detido durante uma manifestação. Ivan Rodrigues participava deste movimento na portaria da refinaria Henrique Lage, a Revap. Ele foi preso pela Polícia Federal porque há uma ordem judicial de restrição de reaproximação da Revap e um mandato de prisão contra ele. Nós ainda não tivemos um retorno da Revap e do próprio sindicato. Agora a Covid-19. Já são mais de 31 mil casos confirmados na região e 937 mortes. Registros que aumentam a preocupação do país com a volta às aulas presenciais. Em Pindamonhangaba, a Prefeitura decidiu manter as escolas fechadas no mês que vem. Quem tem detalhes é a Débora Pedroso. Boa tarde, Débora. Olá, Nicolini, boa tarde. O Plano São Paulo de Retomada da Economia prevê que as cidades que estão há 28 dias na fase amarela podem reabrir as escolas a partir de 8 de setembro. Só que a Prefeitura de Pindamonhangaba disse que isso não vai acontecer no município e vai fazer isso em respeito aos pais, já que 62% disseram que não mandariam os filhos para as escolas agora em setembro. O levantamento da Prefeitura ouviu 7.500 pais. Atualmente, há 14 mil estudantes na rede municipal e a Prefeitura também diz que as unidades de ensino precisam se adaptar ainda para receber esses estudantes. A Prefeitura deve fazer uma segunda sondagem, esta em parceria com o governo do estado, para avaliar uma possível volta em outubro. Outras prefeituras da região também tiveram resultado parecido. São José dos Campos e Taubaté, num levantamento com os pais, também tiveram essa devolutiva de que a maioria não mandariam os filhos num retorno às aulas. Só que esses dois municípios ainda não bateram o martelo se vão reabrir as escolas ou não a partir de 8 de setembro. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Débora. A partir de hoje, o comércio de Aparecida já pode funcionar em novo horário. A praça de alimentação do Centro de Apoio ao Romeiro, no Santuário Nacional, também já está liberada para o atendimento presencial. Informações com o Marvin Pinho, direto dos estúdios da Band Vale FM. Oi, Marvin, boa tarde. Boa tarde, Nicolini. Padarias podem permitir o consumo no local de segunda a domingo, das 6 da manhã às 2 horas da tarde. Salões de beleza podem atender apenas com horário marcado e um cliente por vez, entre as 9 da manhã e o meio-dia e da 1 às 6 horas da tarde. O novo decreto da Prefeitura também autoriza a reabertura de academias, isso de segunda a domingo, das 6 às 10 horas da manhã e das 6 da tarde às 10 da noite. Bares, restaurantes e a praça de alimentação do Centro de Apoio ao Romeiro, do Santuário Nacional, também estão liberados para atendimento presencial. Os estabelecimentos precisam respeitar o atendimento com apenas 40% da capacidade, além de disponibilizar álcool gel e seguir as demais regras sanitárias. Já a feirinha dos ambulantes deve voltar a funcionar no dia 5 de setembro. Marvin Pinho para o Band Cidade. Obrigado, Marvin. Agora ao vivo, imagens de São José dos Campos. O sol e o calor voltaram. Hoje a máxima chega aos 28 graus e amanhã faz ainda mais calor. Previsão de 31, hein? O calor está de volta, mesmo que ainda no inverno. Rápido intervalo, eu volto já, 12h59.